Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 1, Tiago, capítulo 1, versículo de número 1 ao verso 6. Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1. Glória a Deus, glória a Jesus. Quantos encontraram, digam amém. Tiago, capítulo de número 1. Fique de pé, faremos a leitura em pé. Tiago, capítulo 1. Aleluia. Tiago fica logo após o livro a epístola de Hebreus, aos Hebreus. Tiago, capítulo 1. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com vontade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Verso de número 12 agora. Feliz é aquele que nas suas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado pelas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Amém? Pai, essa é a tua poderosa palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao teu precioso e santo Espírito que fale ao nosso coração através da tua palavra, e que pela tua palavra nós sejamos alimentados, edificados, transformados, no nome bendito e precioso de Jesus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode sentar, queridos. Estaremos falando hoje à noite como enfrentar tempos de provações na família. Como enfrentar tempos de provações na família. Nossas famílias enfrentam lutas. Nossas famílias enfrentam tempos de adversidades, tempos de provações, batalhas espirituais. Todas as nossas famílias passam por tempos assim, tempos de batalhas, tempos de adversidades, tempos de lutas, tempos de provações. E a Bíblia nos ensina como é possível nós enfrentarmos essas lutas, nós enfrentarmos essas batalhas também no campo da família. E o que a Bíblia vai nos ensinar? A Bíblia vai nos ensinar, nesse texto que nós lemos, que as provações, elas são inevitáveis. É inevitável que nossa família enfrente, vez ou outra, provações. É inevitável que as nossas famílias enfrentem, vez ou outra, tempos de adversidades. O próprio texto nos ensina aqui no versículo 2, Tiago diz assim: olha, tende por motivos de grande alegria quando passardes por várias provações. Ele não diz se passardes, mas quando passardes. Então é certo que as famílias, elas enfrentarão vez ou outra tempos de provações. É certo que as famílias enfrentarão vez ou outra tempos de adversidades. O Senhor Jesus nos disse em João capítulo 3, versículo 33, Ele diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Então, provações e lutas na família, provações e adversidades na família, elas são inevitáveis. Diga para o seu irmão, você sabia disso? Provações e lutas na família são inevitáveis. Outra coisa que o texto nos ensina é que essas provações que nós enfrentamos na nossa família, elas são variáveis. São vários tipos de provações que nós podemos enfrentar na família. Porque o texto diz assim, olha, tende por motivos de grande alegria quando passardes por várias provações. Várias provações, ou seja, vários tipos de provações. Às vezes a família enfrenta problemas financeiros, às vezes a família enfrenta problemas com os filhos, às vezes a família enfrenta rebeldia de algum dos filhos, às vezes a família enfrenta problemas no casamento, às vezes a família enfrenta problemas na área da saúde. Então a Bíblia fala que a família ela está suscetível a passar por variados tipos de provações. As provações são variáveis. A Bíblia também nos ensina que essas provações, elas são imprevisíveis. Não dá para a gente prever quando elas virão. Elas podem acontecer sem avisos prévios. Sem avisos prévios. Às vezes você está de boa, como diz os nossos meninos, os nossos adolescentes. Você está de boa na família. E de repente acontece alguma coisa que foge completamente ao seu controle. Uma situação que foge ao seu controle, que vem muitas vezes para lhe assustar, para lhe amedrontar, para lhe afligir, para tirar a sua tranquilidade, para tirar a sua paz. Situações inesperadas que acontecem na família. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma luta no casamento, pode ser uma descoberta que você não gostaria de ter feito, que vem na sua casa, na sua família, no seu lar, no seu casamento. E que o apóstolo nos ensina que essas provações, elas são imprevisíveis, elas vêm sem aviso prévio, não dá para você saber, elas fogem muitas vezes ao nosso controle, e por isso que é tão desafiador. A Bíblia também nos fala que essas provações que nós enfrentamos em nossa casa, que nós enfrentamos em nossa família, elas têm um propósito. Todas as provações têm um propósito. Diga comigo, todas as provações têm um propósito. O versículo de número 3 diz assim, verso 3: vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Então qual é o propósito? Produzir em nós perseveranças. Provações, elas podem ser produtivas. E aí a gente vai buscar tirar das provações que nós enfrentamos em casa, das provações que nós enfrentamos em nossa família, algum proveito. Porque o texto diz que essas provações, elas são produtivas. Pastor, como é que a provação pode ser produtiva? De que maneira a provação pode produzir bons frutos na minha vida? É isso que a Bíblia vai nos ensinar. Então Deus usa as provações de 3 maneiras pelo menos. As provações que você enfrenta no casamento, as provações que você enfrenta em sua família, que são variáveis, que podem acontecer em qualquer família. Não existe famílias que não passam por provações. Não existem famílias que não passam por adversidades. Não existem famílias que não passam por tempos de batalhas. Não existem famílias que não passam por tempos de guerras. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Todas as famílias passam. Agora, como é que nós lidamos com isso é que vai determinar se nós iremos sair dessas provações melhores ou piores. Como nós lidamos com as provações, obrigado filho, como nós lidamos com as provações é que vai determinar de que maneira nós iremos sair dessas circunstâncias. Então as provações que nós enfrentamos em casa, elas testam a nossa fé. Elas testam a nossa fé. E a gente vai entender que a nossa fé, ela é como músculos. Eu já falei isso aqui. A fé é como músculo. A fé precisa ser exercitada. Quanto mais a fé ela é exercitada, mais robusta ela fica, mais forte ela fica, mais fortalecida ela fica. Por quê? Porque ela está sendo exercitada.
E nas provações que nós enfrentamos em casa, nas provações que nós enfrentamos em família, nós temos a oportunidade, o privilégio de exercitar a nossa fé. Porque quando tudo está bem, quando as coisas estão todas bem, quando tudo está tranquilo, quando nada acontece que contraria o nosso controle ou a nossa vida, a gente não tem como exercitar a nossa fé. Está tudo bem, a família está todos bem de saúde, o casamento está bem, está todo mundo da família com grana no bolso, não tem nenhuma crise instalada, não tem nenhuma crise conjugal. Então, quando tudo vai bem, você não tem como exercitar a sua fé. Mas quando vem provações sobre a família, quando vem crises conjugais, quando vem crises na saúde, quando vem crises financeiras, ou crises em qualquer outra área da vida familiar, você tem o privilégio de exercitar a sua fé. E quanto mais você exercita a sua fé, mais a sua fé cresce. É igual malhar. Quanto mais você malha, quanto mais você pega peso, quanto mais você exercita os seus músculos, mais eles crescem. Sim ou não? Duas coisas são necessárias para os músculos crescerem. Duas coisas, pelo menos duas coisas, são necessárias para os músculos crescerem de forma natural, de forma saudável. Primeira delas, uma boa nutrição. Os seus músculos precisam de uma boa nutrição, de um bom alimento, não é verdade? Para que eles possam crescer. Mas além de uma boa nutrição, de uma boa base alimentar, os teus músculos também precisam de exercício. Então os músculos precisam de exercício e precisam de alimento saudável, de uma boa base nutricional. Enquanto você tem nutrição e tem exercício, os músculos crescem de forma saudável. Do contrário, os músculos se atrofiam. A fé é a mesma coisa. A fé precisa de alimento saudável, a fé precisa de uma boa nutrição e a fé também precisa de exercício. Esse alimento qual é, pastor? O alimento para que a nossa fé fique fortalecida é a palavra. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é acrescentada quando ouvimos a palavra, a fé é nutrida quando ouvimos a palavra, a fé é acrescida quando ouvimos a palavra, a fé é fortalecida quando ouvimos a palavra de Deus e ao mesmo tempo, quando nós temos a oportunidade de exercitar a nossa fé por meio das provações, das lutas, das adversidades, a nossa fé, como os músculos, vão crescer, vão se tornar mais fortes, vai se tornar mais forte. Amém? Então, quando você enfrenta lutas na sua família, quando você enfrenta lutas no seu casamento, quando você enfrenta lutas em qualquer área da sua casa, você tem a oportunidade de exercitar a sua fé, como ouro. Amém? E para viver em família, é preciso ter fé em abundância. Por quê? Porque relacionamentos exigem fé. Porque muitas vezes em casa você vai precisar perdoar. Muitas vezes em casa você vai precisar perdoar o marido, a esposa, o filho, o pai, uma situação ou outra que acontece, que lhe magoa, que lhe chateia. E Jesus nos ensina lá em Lucas capítulo 17, versículo 3 a 6. Lucas 17, versículo 3 a 6. Que você precisa de fé para perdoar. Vou ler esse texto com você. Lucas capítulo 17, versículo 3 a 6. Lucas 17, versículo 3, versículo 1 a 6. 3 a 6, perdão. Quantos encontraram, digam glória a Deus. Olha o que diz o texto sagrado. Jesus está dizendo: tenham cuidado. Se seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-o. Se ele pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe. Os apóstolos pediram ao Senhor
aumenta a nossa fé. E ele respondeu: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de um grão de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pelas raízes e vai se plantar no mar, e ela obedeceria. Olha aqui, queridos, olha para cá, meus amados, olha o que a Bíblia está dizendo. Se você disser para essa figueira: que figueira é essa? Que figueira brava é essa? Que amoreira é essa? O rancor, o ódio, o ressentimento, que acontece muitas vezes no contexto de família, que acontece muitas vezes no contexto do lar, que acontece muitas vezes no contexto de casa e casamento. Então Jesus disse que nós precisaríamos ter fé para perdoar. E Jesus disse: olha, se alguém pecar contra você e 7 vezes vier dizendo ter contigo no mesmo dia e disser: eu me arrependo, perdoe. Queridos, que melhor lugar para isso acontecer do que em casa? Nem na igreja, eu sou pastor há mais de 20 anos, nem na igreja eu vejo ninguém pecando contra outro 7 vezes no mesmo dia. Nunca vi até hoje. Eu nunca vi. Se você já viu, pode me falar: pastor, já vi. No mesmo dia, um irmão em Cristo chegar e dizer para outro 7 vezes: ô rapaz, me perdoa, eu errei de novo com você. Aí erra de novo, me perdoa, erra de novo, me perdoa. Nem na igreja eu já vi isso acontecer. Mas em casa é possível isso acontecer, sim ou não? Às vezes teu marido te enche o saco, a paciência, mais de 7 vezes no dia. Às vezes a tua esposa te enche a paciência mais de 7 vezes no dia. Às vezes o teu filho te enche a paciência mais de 7 vezes no dia, sim ou não? Às vezes o pai, a mãe enche a paciência do filho mais de 7 vezes no dia. Então na família nós temos a oportunidade de perdoar mais de 7 vezes no dia. Jesus disse: olha, se alguém errar com você 7 vezes no dia e vier dizendo: oh, me arrependo, me perdoa, eu sinto muito, perdoe. Quando Jesus disse isso, eu acredito que isso aqui tem uma aplicação muito grande na família, no casamento, no lar. Quando Jesus falou sobre isso, o que os discípulos disseram? Senhor, faz o quê? Acrescenta a nossa fé. Senhor, se é preciso perdoar tantas vezes, aumenta a nossa fé. Senhor, se for necessário perdoar tantas vezes assim, nos dá mais fé. Então você sempre vai precisar de fé para os relacionamentos familiares. Vou repetir: você vai precisar de muita fé para se relacionar em família. Por quê, pastor? Porque para se relacionar em família, você tem que estar disposto a perdoar muitas vezes. No mínimo 7 vezes por dia. No mínimo. Você tem que estar disposto a perdoar muitas vezes. O teu marido, tua esposa, teu filho, teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus cunhados. Você tem que perdoar muitas vezes. E só se você tiver muita fé é que você consegue perdoar. Brinca aí com o seu irmão: você fede mais ou fede menos? Fede mais ou fede menos? Então você tem que ter muita fé. Mas só que essa fé, que para a gente parece ser muita, olha o que Jesus disse. Jesus disse que para a gente parece ser muita, mas se ela for do tamanho de uma semente de mostarda, do tamanho de uma sementezinha de mostarda, que é a menor semente, que é a menorzinha a semente. Ele disse: se você tiver fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, você vai dizer para essa amoreira, você vai dizer para essa figueira brava: arranca-te daqui, desarraiga-te daqui e lança-te no mar. Que figueira brava é essa? É o ressentimento, é a amargura, é o rancor, é o ódio, porque essas coisas azedam o nosso relacionamento em família. Ódio azeda o relacionamento em família, rancor azeda o nosso relacionamento em família. A isca de Satanás, que é ofensa, diga para o seu irmão: ofensa, diga para ele: ofensa é a isca de Satanás. Quando você fica ofendido com a sua esposa, com seu marido, com seu pai, com sua mãe, com seus filhos, quando você fica ofendido, você já caiu na arapuca do diabo. Então a ofensa, como é que a gente vence isso? Com perdão. E para perdoar eu preciso de fé. Por isso que nas provações que nós enfrentamos em casa, nas provações que nós enfrentamos em família, nós temos a oportunidade
de exercitar a nossa fé, nós temos a oportunidade de crescer em fé, nós temos a oportunidade de avançar. Por quê? Porque os nossos músculos da fé são fortalecidos quando nós enfrentamos tempos de lutas, de adversidades e provações na família. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus, diga amém. O que mais o texto nos ensina? Que as provações que nós enfrentamos na nossa casa, na nossa família, elas desenvolvem a nossa resistência, a nossa resiliência. O que é resiliência, pastor? Resiliência é a capacidade de se recuperar muitas vezes. Resiliência é uma grande qualidade. Cada um de nós precisa aprender a ser resiliente. Essa capacidade de se renovar, essa capacidade de se reerguer, essa capacidade de se recuperar, essa capacidade de se levantar de novo. E no meio das provações, das adversidades, a nossa resistência, a nossa resiliência é aperfeiçoada. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, o justo pode cair até 7 vezes, mas ele se levantará de todas. De todas. Você pode estar um dia mal, você pode estar em um dia extremamente difícil, um dia extremamente desafiador, desesperador, e um dia extremamente que você diz assim, olha por todos os lados e diz assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Como diz a Bíblia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, amém? E no outro dia, de repente, você está completamente renovado, você está completamente restaurado. Por quê? Porque Deus lhe dá graça para que você vença, porque Deus lhe dá graça para que você seja restaurado, seja renovado, seja ministrado pela presença e pela palavra de Deus. Diga glória a Deus, diga aleluia. Então as provações desenvolvem a nossa resistência, as provações amadurecem o nosso caráter. As provações que você enfrenta em casa, as provações que você enfrenta em família, amadurecem o teu caráter. Amadurece o teu caráter. Nós aprendemos a nos alegrar no meio da dor. Nós aprendemos a nos alegrar no meio da adversidade. Tira só o chocalhozinho dele, John, senão vai fazer barulho. Nós aprendemos a nos alegrar no meio da dor. Nós aprendemos a nos alegrar no meio do infortúnio, no meio da adversidade. Nós aprendemos isso. Então o caráter é a estrutura, queridos, da família. O caráter é a estrutura da família. Diga para o seu irmão, se você não tiver caráter amadurecido, fortalecido, a sua família vai ruir. Se cada membro da família não tiver um caráter sarado, fortalecido, curado, a família não suporta. Porque embora Jesus Cristo ele é o fundamento, embora Jesus Cristo ele é a base, ele é o alicerce, diga assim, Jesus, mais alto, diga, Jesus é o alicerce da minha família. Mais uma vez, Jesus é o alicerce da minha casa, é o alicerce da minha família. Então, embora Jesus seja o alicerce da família, do lar, o nosso caráter é como estruturas. E esse caráter precisa ser edificado, construído sobre Cristo. E no meio das provações, o nosso caráter, ele é aperfeiçoado. No meio das adversidades que nós enfrentamos em família, o nosso caráter é aperfeiçoado. O nosso caráter é construído. Diga amém se você está entendendo. Então, no meio das adversidades, o nosso caráter é edificado, é construído. A gente aprende a ser mais tolerante, a gente aprende a ser mais paciente, a gente aprende a andar a segunda milha, a gente aprende a ser mais resiliente, ser mais resistente, a gente aprende a perdoar, a gente aprende a amar o diferente. Tudo isso no meio das provações, no meio das adversidades. A gente aprende a ser mais humilde. Tudo isso a gente aprende. Então o nosso caráter ele vai sendo construído. A nossa fidelidade é testada,
A nossa lealdade é testada. Lealdade ao marido, lealdade à esposa, lealdade aos filhos, lealdade aos pais, fidelidade. Todas essas virtudes que aparecem ali em Gálatas capítulo 6, os frutos do Espírito, Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito, né? Amor, paciência, temperança, domínio próprio. Cada uma dessas virtudes que aparece ali em Gálatas 5, 22, que refere-se ao caráter de Cristo em nós, no meio das provações, nós temos a oportunidade de ter esse caráter aperfeiçoado. Aprender a ser mais longânimo, aprender a ser mais amável, aprender a ser mais paciente, aprender a ser mais alegre. Pastor, como é que eu vou aprender a ser mais alegre no meio das provações? Se você souber usar as provações a teu favor, você aprende a extrair alegria no meio delas. Por isso que o Tiago diz: tende por motivo de grande alegria quando passares por várias provações. Ele não diz que é para você ter como motivo de tristeza, ele diz que é para você ter como motivo de alegria. Então até a alegria, que é um fruto do caráter de Cristo em nós, aumenta, é desenvolvido, é construído em você, no meio das provações que você enfrenta em casa, no meio das provações que você enfrenta em família. Quantos estão comigo? Diga amém. Então caráter é a estrutura da vida familiar. Olha o que a Bíblia nos ensina sobre a alegria mesmo no meio das adversidades. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Abacuque capítulo 3, verso 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos. E me faz andar em lugares altos. Agora olha como ele começa dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimentos, ainda que nos currais não hajam gados. Ele está colocando situações hipotéticas que poderiam acontecer, porque aquele povo vivia basicamente da agricultura e da pecuária. Ele está dizendo, ainda que todas essas coisas aconteçam, ele diz assim: eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei no Senhor. Será que nós podemos dizer isso? Ainda que eu esteja enfrentando diversas situações em minha casa, problemas no meu casamento, problemas com meus filhos, problemas nas minhas finanças familiares, ainda que eu esteja enfrentando lutas na saúde da minha família, eu vou me alegrar no Senhor. Eu decido me alegrar no Senhor. Eu vou colocar no Senhor a minha alegria. Eu exultarei no Senhor. Amém, queridos? Por quê? Porque a nossa fonte de alegria é o Senhor. No meio das provações nós temos o privilégio de aprender a esperar no Senhor com paciência. Como diz o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então Deus, Ele pode usar as provações para nos fazer crescer em nosso caráter e nos fazer amadurecer na nossa vida. Nos fazer crescer em nosso caráter e nos fazer amadurecer em nossa vida. Então Deus, Ele pode usar essas coisas. Para quê? Para que você cresça, para que você fortaleça o seu caráter em Cristo. Quais são as nossas responsabilidades então, diante das provações? Primeiro, se alegre. Se alegre. Pastor, isso não parece ser masoquismo? Se alegrar no meio da provação, se alegrar no meio do sofrimento? Não, não é masoquismo não, querido. Não é masoquismo, porque a Bíblia diz para a gente se alegrar nas provações, em meio às provações, e não por causa delas. A gente não fica alegre por causa da provação, a gente fica alegre no Senhor, no meio das provações. Ou seja, nada vai mudar e vai roubar a nossa alegria. Independente se estamos enfrentando
vales ou se estamos em montanhas, nós estamos alegres no Senhor, porque a nossa alegria vem dEle. Então você está enfrentando lutas no seu casamento, você está enfrentando tempos difíceis na sua casa, alguma batalha na saúde de alguém, de um ente querido seu, ou talvez até mesmo você. Qual é a luta que você está enfrentando em casa agora? Qual é a batalha que você está enfrentando em casa, no lar? Olha, as famílias, irmãos, enfrentam guerras, porque o alvo do nosso adversário é afligir as famílias, é atacar as famílias. Você tem que entender isso. Você foi chamado por Deus para vencer guerras. Você é como Davi de Deus nessa geração. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é como Davi de Deus nessa geração. Amém? Diga glória a Deus. Aleluia. Então se alegre. Verso 2 diz: tende por motivos de grandes alegrias quando passardes por várias provações. Se alegre em Deus. Nos alegramos no Senhor. Celebre com a sua família. Não permita a tristeza azedar o seu coração. Celebre com sua família. Está com luta, está desafiador, mas celebre. Celebre. Talvez em algum tempo atrás você estava comendo picanha. Talvez agora você está comendo ovo frito. Mas coma ovo frito com alegria, com celebração, porque não é o prato que você come, não é o tipo de comida que você come que vai fazer a diferença. Aquilo é momentâneo. A Bíblia diz que é melhor você comer um prato de alface no almoço do que uma picanha bem suculenta num lugar que não tem paz. É melhor você comer alface com tomate num lugar que tem paz, numa casa com paz, do que você comer um banquete, um manjar em um lar sem paz. Então o que faz a diferença não é a comida que você come, o que faz a diferença não é os bens que você tem, se você mora numa mansão, ou se você mora em um casebre, se você mora numa casa luxuosa, suntuosa, ou se você mora numa pequena casa. Não é isso que faz a diferença. Jesus disse que o que o homem possui não faz diferença. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Diga amém. Então, se você mora em um casebre, mas você tem paz e alegria, e celebra com alegria na sua casa, você está desfrutando muito mais das bênçãos de Deus do que alguém que mora numa mansão, mas vive em pé de guerra com a mulher, com o marido, com os filhos, não tem paz em casa. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Então a Bíblia está dizendo: olha, é melhor você comer hortaliça, um prato de alface com rúcula, cenoura, tomate, do que você comer um churrasco, uma picanha bem assadinha, sem paz. Então, se você teve tempo de comer picanha e agora, pelo momento que você está enfrentando, você está comendo ovo frito ou cozido, pastor, não aguento mais comer ovo. Você aguenta, é por pouco tempo. Louva a Deus pelo ovo, porque tem muita proteína. Amém? Diga glória a Deus. Por quê? Celebre. Se é isso que você está comendo agora, se é o ovinho frito lá, celebre. Como ovinho frito, com celebração, com alegria, glória a Deus. Reúna a família, faz um ovo diferente, faz um omelete, inventa um modo diferente. Você tem que ser criativo, mas faça daquele momento um momento alegre, um momento de celebração, não um momento azedo, não um momento ruim. Que talvez você come ovo hoje, amanhã você pode comer uma coisa mais gostosa, mais saborosa, mas o que importa é que você tenha paz em casa. Eu sei que nem todos aqui estão vivendo assim. Eu só estou conjecturando, pode ser que eu esteja falando com alguém, pode ser que não, mas tudo bem, eu quero que você entenda o que eu quero dizer. Que o que vai trazer alegria não é a circunstância que você está vivendo agora. Você precisa aprender a celebrar em família. Reúna os seus filhos, conte histórias com ele, leia a Bíblia com ele, cante louvores com seus filhos, faça brincadeiras, faça piadas decentes. Eu estou falando de piadas engraçadas, sem sujeira, sem pornografia, sem coisa feia. Piadas engraçadas, conte casos, rie, faça resenha uns dos outros, celebre em família. Não deixe as provações, não deixe as adversidades, não deixe as lutas
lutas, azedar os seus corações, meus irmãos, porque lutas e adversidades, eu quero dizer para você, a gente sempre vai enfrentar. Nunca vai ter um momento em nossa vida que a gente não vai enfrentar um tipo de provação em família. Você vence uma provação, sai de uma provação, você entra em outras provações, passa por outros, vence outros. A gente vai estar sempre vencendo batalhas, lutas, adversidades. Deus nos chamou para isso. A vida aqui na terra tem esses desafios, mas enquanto a gente está na jornada, a gente celebra, a gente se alegra, a gente fica contente no Senhor. Amém? Olha o exemplo do apóstolo Paulo, com as costas toda cortada, toda dilacerada, e a Bíblia diz que ele e Silas cantavam hinos a Deus. Não ficavam reclamando, não ficaram murmurando, não ficaram praguejando, mas cantaram hinos a Deus. Então, o que eu faço? Qual é a minha responsabilidade diante das provações que eu estou enfrentando em casa? Primeira delas, se alegre. Não se alegrar pela aprovação, mas se alegrar na aprovação. Vocês estão entendendo a diferença? Você não vai ficar alegre, estou tão feliz porque eu perdi o emprego. Não, você se alegra no meio da aprovação. Senhor, eu perdi meu emprego, mas Tu és o meu provedor e eu me alegro em Ti. Eu sei que isso tem algo melhor para mim, porque se essa porta se fechou, é porque você tem uma porta maior e melhor para se abrir para mim. Quem recebe, diga amém. Porque quando uma porta se fecha para você, na sua casa, na sua família, é porque Deus tem uma porta maior, Deus tem uma porta melhor, e talvez você não entende, você fica reclamando, murmurando. Não, celebre, se alegre no Senhor, se alegre no Senhor. Isso é um exercício, amém, queridos? É um exercício de fé da nossa alma. Então, qual é a minha responsabilidade diante das provações que eu estou enfrentando em casa? Primeiro, se alegre. A Bíblia diz assim, Salmo 34, louvarei ao Senhor em todo o tempo, louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Quando é que eu vou louvar a Deus? Em todo o tempo, em toda situação, em toda adversidade, em toda provação, eu vou louvar a Deus, eu vou me alegrar no Senhor, e o seu louvor vai estar continuamente na minha boca. Essa semana, eu passei a semana toda cantarolando uma canção bem antiga que eu cantava quando eu me converti logo há mais de 26 anos atrás. Uma canção que eu aprendi a cantar com o meu pastor. E a canção diz assim: não pode ser triste um coração que ama Cristo, não pode ser triste um coração que ama a Deus, não pode ser triste um coração que ama Cristo, não pode ser triste um coração que ama a Deus. Por isso eu canto, glória e aleluia. Não pode ser triste um coração que ama a Deus. Por isso eu canto, glória e aleluia. Não pode ser triste um coração que ama a Deus. Não pode ser triste um coração que ama a Cristo. Não pode ser triste um coração que ama a Deus. Não pode ser triste um coração que ama a Cristo. Não pode ser triste um coração que ama a Deus. Por isso eu canto, glória e aleluia. Não pode ser triste um coração que ama a Deus. Por isso eu canto, glória e aleluia. Não pode ser triste um coração que ama a Deus. Amém? Então esse corinho é um corinho bem antigo, muito antigo, né? Eu acho que esse corinho é mais antigo do que a idade que eu tenho. Quando eu me converti, eu tinha 16 anos e os nossos irmãos, né, mais de idade, cantavam esse corinho na nossa congregação e esse corinho ficou na minha mente. E eu acordei essa semana, desde segunda-feira, com esse corinho na mente e fiquei cantando, cantarolando aquele corinho para mim mesmo, vários momentos essa semana cantando esse corinho. E embora seja um corinho antigo, ministra uma verdade muito preciosa em nosso coração, que quem ama a Cristo, quem ama a Deus, não pode ter o seu coração triste. Não é que você não enfrente momentos de tristeza, você e eu podemos enfrentar momentos de tristeza, mas a tristeza não é permanente no nosso coração, a tristeza não é uma verdade constante em nosso coração, amém? O nosso coração não é triste, você pode até estar triste, mas você não é triste, é diferente. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Porque você ama Cristo, porque você ama Deus, a alegria do Senhor está no teu coração. E hoje à tarde eu estava vendo um vídeo
que meu cunhado postou no grupo da família. Ele postou um vídeo interessante de uns meninos lá da África, né? Bem simplesinho, com aquele shortzinho, alguns rasgados, pé no chão, num lugar assim de chão batido, um muro, uma parede sem reboco, e aqueles meninos cantavam um hino ao Senhor, inclusive até em inglês, cantavam aquele hino com tanto louvor, com tanto entusiasmo. Alguns dobraram o joelho no chão e levantavam as mãos, crianças, né? Pequenas, cantando, celebrando ao Senhor. Eu falei, uau! Não é o que você tem que determina a sua alegria, irmão. É a presença de Deus na sua vida. Aqueles meninos ali com pés no chão, roupas meia sujas, rasgadas, num lugar de chão batido, num lugar sem reboco, sem telhado. Eles estavam louvando a Deus sem instrumento, sem nada, louvando com entusiasmo, com muito entusiasmo. Eu fiquei tão emocionado em ver aqueles meninos. Falei, meu Deus, como esse entusiasmo tem faltado em nossa igreja nos dias de hoje. Não estou falando da igreja Shalom, estou falando da igreja de Jesus no Brasil. Como tem faltado esse entusiasmo? Os meninos não têm um carro, não têm água potável, não têm banheiro em casa, não é? A congregação que eles estavam não tinha um piso, não tinha reboco, não tinha telhado, não tinha nada. E aqueles meninos louvando, adorando a Deus com intensidade absurda. Por quê? Porque eles fizeram do Senhor a alegria deles. E a gente às vezes tem confortos, celulares, internet, não é? Vários confortos que eles não têm, e muitas vezes a gente não permite que essa alegria do Senhor enche o nosso coração. Então, independente da adversidade, independente da luta, independente do problema, independente da circunstância que você possa estar enfrentando em sua casa, em seu casamento, em sua família, você precisa aprender a se alegrar no Senhor. A sua primeira responsabilidade, diga para o seu irmão, diante das provações que você enfrenta em casa, diante das provações que você enfrenta em família, a sua primeira responsabilidade é se alegrar no Senhor. Diga comigo assim, eu me alegrarei no Senhor. Levante suas mãos aí, você diga assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Mais uma vez, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Mais uma vez, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Amém? Então nós nos alegramos em quem? No Senhor. Em quem nos alegramos? No Senhor. Não é na circunstância, é no Senhor. Não é na circunstância, é no Senhor. Porque tem tanta gente, queridos, que do ponto de vista externo, está tudo bem. Do ponto de vista externo, a pessoa tem dinheiro, tem uma casa confortável, tem carros bons na garagem, tem empresas faturando milhões, tem saúde física, tem diplomas na parede, mas lá dentro do coração e da alma, tem pessoas que mesmo tendo tudo isso, tem um oco, tem um vazio. Eu não estou dizendo que o crente não pode ter essas coisas. Pode sim, isso é bênção de Deus. Se Deus quiser nos dar, e a gente está aqui para receber, amém? E fazer usufruto e abençoar outras pessoas através daquilo que Deus nos dá. Mas eu estou dizendo que não são as coisas externas que a sua família tem que vai trazer alegria. Você pode estar enfrentando as maiores provações na sua família agora. Você pode estar enfrentando os vales mais difíceis na sua família agora. Mas você pode se alegrar no Senhor. A sua fonte de alegria é o Senhor. Amém? Segunda verdade, o que eu faço diante das provações que eu enfrento na família? Pergunte para o seu irmão, ei, assovia aí com a máscara, ei, você está enfrentando uma provação na sua família? Você está enfrentando uma luta na sua casa agora? O que eu preciso fazer? Segunda coisa, peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria a Deus. Qual é o texto? Tiago 1,5. O texto que nós estamos examinando hoje é Tiago capítulo 1. O que esse texto diz? Se alguém tem falta de sabedoria,
peça a Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos livremente. Então, está enfrentando luta na família, está enfrentando luta no casamento, está enfrentando luta na casa, além de se alegrar em Deus, não na luta, mas em Deus, você precisa pedir sabedoria a Deus. Você precisa pedir sabedoria a Deus. O Dr. Mike Murdock, presta atenção aqui, amados, presta atenção aqui. O Dr. Mike Murdock, ele diz o seguinte: todo problema é um problema de sabedoria. Diga para o seu irmão, todo problema é um problema de sabedoria. Se você tiver sabedoria, muitos dos problemas que você está enfrentando, você vai conseguir resolver com a sabedoria que Deus lhe dá. Quantos estão entendendo? Todo problema é um problema de sabedoria. Às vezes, algumas crises que nós estamos enfrentando na família, no casamento, com os nossos filhos, nas finanças da família, ou em nossa saúde familiar, é porque está faltando sabedoria. É porque está faltando sabedoria. Então, além de eu me alegrar em Deus, mesmo no meio das provações, eu preciso, no meio das provações, pedir sabedoria a Deus. O que o Senhor quer que eu aprenda? Meu Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda no meio dessa luta no meu casamento? Senhor, estou enfrentando uma luta no meu casamento. O que o Senhor quer que eu aprenda? Senhor, estou enfrentando uma luta com os meus filhos. Meus filhos estão desobedientes. Meus filhos estão teimosos, estão rebeldes, não querem ir para a igreja, não querem buscar o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nessa situação? O que o Senhor quer que eu aprenda? Olhe para mim, amados, olhe para mim. O que o Senhor quer que eu aprenda? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer transformar em mim? O que o Senhor quer mudar em mim nessa situação? Como eu posso, Senhor, me tornar um esposo melhor? Como eu posso me tornar uma esposa melhor? Como eu posso me tornar um pai melhor? Como eu posso me tornar uma mãe melhor? Um filho melhor? No meio dessa situação, Deus me dá sabedoria, porque eu quero me tornar melhor. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer, povo lindo? Então, no meio de todas as situações, nós precisamos pedir a Deus sabedoria, irmãos. Sabedoria. Sabedoria. Porque tem coisas que a gente está colhendo resultados fruto de tolice nossa. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo hoje, um pastor amigo, e ele dizendo que estava tendo uma situação que um filho pequeno assim, desse aí do tamanho de Enzo, mais ou menos, bateu no rosto do pai. E estava com essa mania de bater no rosto do pai. E aí, o pai disse que a psicóloga falou que não podia disciplinar o menino, para o menino não traumatizar. Mas escute, se o psicólogo ou a psicóloga não tiver conhecimento da palavra, eles vão entrar por uma outra vertente. Porque a palavra muito bem clara nos ensina em Provérbios que a gente precisa ensinar os nossos filhos, e muitas vezes nesse ensino é preciso disciplinar os nossos filhos. A Bíblia diz que quem usa a varinha de correção com os filhos livra a alma deles do inferno. Então você vê uma coisa tão simples, sabedoria. Mas porque a pessoa estava seguindo uma filosofia que não é a filosofia da Bíblia, uma outra direção que não é a da Bíblia, ele estava tendo resultados ruins. Uma coisa tão simples. E o que a gente está percebendo hoje? Muitos pais estão sendo dominados por filhos pequenos. Eu tenho visto filhos do tamanho dessa criança aí. Como é o nome da princesinha? Duda. Dominando pais. Dominando, porque os pais ficam inertes, não sabem, coisinha linda. O filho, meu filho, que coisa linda. Vai ensinando. Aí o menino, irmãos, escute uma coisa, pergunte a Jonathan aqui. Jonathan, meu filho, ele treina os cachorros da gente. Desde pequeno ele aprendeu a treinar os cachorrinhos assim. Senta, obedece, fica em pé, dá patinha, faz isso, faz aquilo. Ele aprendeu. Tem um sistema de recompensa. Quando o animalzinho faz uma coisa que ele quer que o animal faça, ele recompensa. Quando o animal faz algo errado, tem uma correção. Queridos, até o animalzinho
é adestrado se você ensinar. E eu não estou comparando os nossos filhos com animais, não, só estou dizendo que até o animalzinho pode ser adestrado. Quanto mais nossos filhos que são crianças, criados a imagem e semelhança de Deus. Se você reforça um comportamento errado dos seus filhos, você está aplaudindo aquele comportamento. Você vai dizer, puxa, que lindo. O filho bate no seu rosto, que coisa linda. Ele está atendendo, a mamãe gostou, eu vou bater nela porque ela gostou. Eu vou fazer de novo porque ela gostou. Mas se você disciplina, e cada disciplina adequada à faixa etária da criança, por exemplo, uma criancinha do tamanho de Duda, um dedinho na mão de leve, só para esquentar. Não pode fazer isso. Olha com o rosto, né, com a cara feia, não pode. Papai não gosta, mamãe não gosta, isso é feio. O filho entende que não pode. Se fizer de novo, pronto. Os nossos pais antigamente, os nossos pais olhavam para a gente, só olhavam, e a gente tremia de medo, tremia. Eu me lembro que quando eu vacilava, que minha mãe contava para meu pai me chamava, ele botava a cadeira assim, ele botava a cadeira ele sentava na cadeira, botava outra cadeira na frente dele, e eu falava, senta aqui meu filho, eu quero conversar com você. Meu pai olhava para mim, dizia assim, ele só dizia isso, meu filho. Quando ele dizia meu filho, as lágrimas já estavam descendo, irmãos. Eu já estava chorando. Meu pai só me deu 2 surras que eu me lembre. Uma com 5 e uma com 14 anos. As 2 valeram a pena, mas só foi 2. Só foi 2, mas valeram a pena. Eu não fiquei traumatizado, eu não fiquei, com trauma, com feridas emocionais, revoltado com meu pai, porque meu pai me disciplinou. Não! Até hoje eu agradeço a Deus pelas 2 disciplinas que Ele me deu. E muitas vezes sentava comigo e olhava no meu olho e falava firme comigo. Quando ele falava, eu tremia na base, chorava. Hoje, você vai num shopping, vê uma criança de 2 anos fazendo um auê. E o pai não consegue controlar. Não consigo controlar meu filho, não consigo controlar. Como é que você não consegue controlar o seu filho de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 4 anos? Se não consegue controlar com 5 anos, com 6, com 2, quando esse menino tiver com 13, com 14, com 15, vai fazer o que, pelo amor de Deus? Fazer o quê? Então observe que tem coisas que é falta de sabedoria. Pastor, depois que eu dei um celular para o meu filho, o meu filho ficou terrível. Depois que eu dei um celular de presente para o meu filho não quer saber mais de obedecer, o meu filho não quer saber mais de estudar, o meu filho, depois que eu dei o celular para ele, ficou respondendo. Então pega essa porcaria de celular e quebra. Jesus disse, irmãos, escute, Jesus disse que se a tua mão direita te levar para o inferno, corta a mão, porque é melhor ir para o céu sem a mão do que ir para o inferno com as 2. Se a mão leva o teu filho para o inferno, se a mão leva você para o inferno, corta. É claro que Jesus não está falando isso de forma literal, mas está dizendo, seja radical com aquilo que te leva a pecar. Então se essa porcaria de celular está levando o teu filho para coisa errada, quebra essa porcaria. Você é pai, você é mãe, mas vai ficar zangado, deixa zangar. Não tem problema não. Deixa ficar chateado, não tem problema não. O amor, irmãos. Mas eu quero ser amigo do meu filho, pastor. Eu quero ser amigo. Você não é amigo do seu filho não, você é pai, você é mãe. Os meus pais diziam assim para mim, quando eu falava alguma coisa com eles, olha, eu não sou seu parceiro. Quem já ouviu isso dos seus pais? Eu não sou seu parceiro. O que ele queria dizer com isso? Eu não sou amiguinho seu não, viu? Eu não sou um coleguinha seu que você pode tratar dessa forma aí não. Agora hoje nós, pais, como é que nós estamos conduzindo nossos filhos? A gente pega o celular e dá para ele. Toma aqui meu filho, pastor, meu filho com 2 anos já sabe mexer no celular, já sabe até a senha, pastor. O meu filho com 2 anos já sabe até colocar a senha do iPhone. Você está pensando que isso é vantagem, pelo amor de Deus? Você está levando o seu filho para um perigo. Então muita coisa é falta de sabedoria, irmãos. Você está plantando uma semente agora, porque é mais fácil deixar o filho na televisão, ou deixar o filho com o celular, do que disciplinar, do que pegar firme, do que falar duro. É mais fácil. Só que lá na frente, essa semeadura que você está fazendo agora nos seus filhos, vai trazer uma consequência ruim. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? É assim. Sarinha ficou um tempão sem celular, chorava, não sei o quê. Não tem idade para ter.
Quando completou 14 anos, que eu comprei um celular melhor para mim, pai, não senhor me dá esse, porque eu vou precisar para a escola. Aí eu dei o meu celular, não tem senha. Está lá, eu uso, mexo e tal, supervisiono. Por quê? Porque uma coisa para cada idade. Até essa idade ela não tinha. Agora você dá um celular para uma criança que não sabe, né, os perigos que é da internet, você corre o risco de levar o seu filho para uma perdição. Então escute isso, queridos. Tem coisa que é simplesmente o quê? Falta de sabedoria. Por isso, se você está enfrentando problemas na sua casa, adversidades, lutas, provações, peça sabedoria a Deus. Diga, Senhor, me dá sabedoria. Como eu vou agir no meio dessa circunstância? Como eu vou agir no meio dessa situação? Quantos estão entendendo? Diga amém. Sabedoria para o marido. Olha o que a Bíblia diz, sabedoria para o marido. A Bíblia nos fala, em Efésios 5, 25, maridos, ame sua mulher, como Cristo amou a igreja. Se o marido segue a sabedoria da Bíblia, e ele trata a sua esposa com amor, com carinho, com deferência, ele vai colher os frutos disso. Mas se ele é um cara estúpido, grosseiro, se ele acha que tem que tratar a mulher dele igual trata um cavalo, ele vai colher os frutos disso, porque ele não está seguindo a sabedoria da Bíblia. Ele está seguindo o conselho do amigo, o conselho dos colegas do trabalho. Ele não está seguindo a sabedoria da Bíblia. O que a Bíblia nos ensina? Provérbios 14, 1, sabedoria para a esposa. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Vamos repetir comigo, levante suas mãos e diga assim comigo. Toda mulher sábia, mais alto, principalmente vocês são mulheres, diga comigo. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Então a Bíblia diz que a mulher precisa ser uma mulher sábia. Porque se ela não for uma mulher sábia, ela destrói seu casamento, ela destrói seus filhos, ela destrói sua casa com as próprias mãos. Se ela for uma mulher tola, você tem que ser uma mulher sábia. Diga para a mulher que está ao seu lado, diga assim, seja uma esposa sábia, seja uma mãe sábia, seja uma mulher sábia. Agora, a Bíblia também diz para os homens, para os maridos, para os homens, Mateus 7, 24, diz o que para os homens? Que o homem prudente, o que é prudência? Sabedoria. O homem sábio, o homem prudente é aquele que constrói a casa sobre a rocha. Quando vêm os vendavais, quando vêm as tempestades, quando vem a força dos ventos que bate contra aquela casa, a casa permanece de pé, porque foi construída sobre a rocha. Então escute isso, é preciso que a esposa seja sábia? Sim, mas é preciso também que o marido seja sábio, que o marido seja prudente. Então uma casa é construída com o pai sábio, com a mãe sábia, com o marido sábio, com a esposa sábio e os filhos, pastor. Provérbios 10, versículo 1, diz que até os filhos têm que ser sábios. Provérbios 10, 1 diz assim, olha, o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Eu pergunto para você, você que é filho, tem trazido alegria ao coração dos seus pais ou tristeza? Você que é filho, os seus pais se sentem orgulhosos de você, do seu comportamento, das suas atitudes, ou eles se sentem entristecidos? Porque a Bíblia diz que o filho sábio alegra o pai, mas o filho tolo é a tristeza da mãe. Tem muito filho aí que está dando dor de cabeça para os seus pais. Irmãos, tem filho aí marmanjo, 25 anos, 30 anos, 40 anos, que ainda dá dor de cabeça para os pais. Gente, é uma vergonha um negócio desse. Você conhece gente assim, sim ou não? Filho que era para estar já abençoando os pais, está dando a dor de cabeça, está trazendo a preocupação. Tem mãe aí que o coração à noite dispara quando ela recebe um telefonema, porque o filho está fazendo loucuras por aí. É um filho insensato, é um filho tolo, só traz tristeza, desgaste, aborrecimento para os pais. Então a Bíblia fala que é preciso ter pais sábios, mães sábias, maridos sábios e prudentes, esposas sábias e filhos sábios. Ou seja, toda família precisa de sabedoria. O que a Bíblia nos fala? Provérbios 24, versículo 3. Se fosse você, anotava esses textos para você não esquecer. Provérbios 24, 3 diz o quê?
com sabedoria. Com quê? Com sabedoria se edifica a casa. Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento, com inteligência, ela se estabelece. Você está enfrentando provações na sua família? Você está enfrentando lutas na sua família? Você está enfrentando tempos difíceis na sua família? Depois de se alegrar, a segunda responsabilidade que você tem é: busque sabedoria. Busque sabedoria. Porque tem coisas, irmãos, que basta uma pequena dose de sabedoria e você vai conseguir resolver. Não é verdade? Tem coisas que basta uma pequena dose de sabedoria e você vai conseguir resolver. Sabedoria. Diga aleluia. Os pais, a Bíblia diz em Provérbios 22, 6: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando crescer não se desviará dele. Ensina a criança o caminho que deve andar, ainda quando crescer não se desviará dele. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 e versículo 7: e estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração, e tu as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. As palavras que eu te ensino devem estar no teu coração, no coração dos pais. E essas palavras que estão no coração dos pais devem ser transmitidas aos filhos em todas as oportunidades. Ensine, instrua, conversa, oriente à luz da palavra. Não à luz do conceito mundano, não à luz da segunda moda, não à luz daquilo que as novelas ensinam, não à luz daquilo que as redes sociais proclamam, mas à luz da palavra, à luz da verdade da palavra. Ensina os teus filhos, corrige, confronta, orienta. Você não é amiguinho do seu filho, nem amiguinha da sua filha ou do seu filho. Você é pai, você é mãe. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Você é pai, você é mãe. O seu posicionamento é diferente. Não é um posicionamento de amigo ou de amiga. O seu posicionamento é de pai. Porque o amigo está confortável com o estado. O pai, a mãe, os líderes espirituais querem o avanço. Querem um avanço. Os seus amigos aplaudem você, mesmo quando você faz coisas que não devia fazer. Alguns acham até engraçado. Seu pai e sua mãe querem o seu avanço, querem o seu crescimento. Então, se posicione como pai, como mãe. Diga glória a Deus. Então, diante das provações, se alegre, diante das provações, busque sabedoria de Deus. Diante das provações que você enfrenta na família, a gente conclui aqui: descanse no Senhor. Descanse o seu coração no Senhor. Descanse. Diga para o seu irmão assim: você está passando lutas na sua família? Você está enfrentando lutas no seu casamento? Você está enfrentando luta com os seus filhos? Você já se alegrou, buscou sabedoria? Agora descanse o seu coração em Deus. Porque tem coisas que só Deus pode fazer. Tem coisas que são uma intervenção sobrenatural de Deus. Tem coisas que são um milagre poderoso do Senhor. Por isso a Bíblia nos fala em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Diga para o seu irmão: Deus está cuidando de você. Ele está cuidando de você, amém? Diga aí: Deus está cuidando de você. Ele está cuidando da sua família. Ele está cuidando dos seus. Ele está cuidando da sua casa. Ele está cuidando. Então descanse no Senhor, aprenda a descansar em Deus, porque o diabo faz de tudo, queridos, para, por meio dos problemas, das lutas, das provações, das adversidades, roubar a nossa alegria, roubar a nossa paz, roubar o nosso descanso. E nós precisamos aprender a descansar. Por quê? Porque não é na força do seu braço. A Bíblia diz que aos seus amados Deus dá até enquanto dormem. Aos seus amados Deus dá enquanto dormem. E por último, lembre de cada promessa de Deus para a sua família. Lembre de cada promessa de Deus para a sua família. Eu quero dizer para você que Deus não é político, mas Ele é perito em prometer. Mas não apenas em prometer, Ele é perito em cumprir as suas promessas.
Amém? Ele promete e Ele é fiel para cumprir. Então lembre-se, no meio das provações que você está enfrentando em casa, nos meios das provações que você está enfrentando em família, pastor, estou enfrentando uma luta no meu casamento. A promessa de Deus para o seu casamento. Pastor, estou enfrentando uma luta com os meus filhos. A promessa de Deus para os seus filhos. Pastor, estou enfrentando uma luta nas finanças da minha casa, da minha família. Há promessas de Deus para as tuas finanças familiares. Pastor, estou enfrentando uma luta na minha saúde familiar. Há promessas de Deus para a tua saúde. Olha o que a Bíblia nos fala. Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Levante suas mãos ao céu e diga assim: eu creio no Senhor Jesus. Levante as mãos e diga comigo: eu creio no Senhor Jesus. Eu e minha casa seremos salvos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Isaías 54, versículo 13. É uma promessa de Deus para o povo de Israel, mas eu quero aplicar isso hoje à noite para os teus filhos. Sabe o que o texto diz? Isaías 54, 13. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos serão abundantes. Você pode levantar as mãos e declarar essa promessa sobre os teus filhos? Você que já tem filhos, você que não tem ainda, mas terá um dia. Levante suas mãos e profetiza para os teus filhos do presente e para os teus filhos do futuro. Diga assim: todos os meus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos meus filhos será abundante. Vamos declarar mais uma vez? Todos os meus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos meus filhos será abundante. Então há promessas para a sua família. Há promessas de Deus para a sua família. Então, no meio das tuas adversidades em família, lembre-se das promessas de Deus. Lembre para que o seu coração não se azede, para que você fique em paz. E lembre para invocar o Senhor e para clamar ao Senhor por meio dessas promessas. Amém? Fique de pé, vamos orar ao nosso Deus. Vamos clamar ao Senhor pela nossa família. Vamos clamar ao Senhor pela nossa casa. Vamos clamar ao Senhor pelo nosso lar. Vamos clamar ao Senhor pela nossa família nessa noite. Amém? Então você